Salve, salve, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Na verdade, há quanto tempo, hein? Eu não estou aqui, quanto tempo eu não vejo vocês em live, estar aqui ao vivo, né? A gente tem feito alguns eventos muito bacanas, mas esses eventos têm sido sempre privado, né? Em um sócio, em uma série de outras possibilidades. Mas agora aqui, enfim, em público novamente, estando aqui com vocês, para que possamos hoje tirar dúvidas muito importantes. Hoje falaremos de dúvidas sobre como pagar menos impostos sem sair do Simples Nacional. Como é que seria para você aí, mesmo estando dentro do Simples, ter aí a sua alíquota reduzida em 10%, em 15% e muitas vezes, por que não, até mesmo 18%. Então a verdade é que o Simples Nacional de Simples só tem um nome, tem ali uma série de complexidade, uma série de coisas importantes que, se você não souber, pode ficar muito caro para você, né? Às vezes a gente abre uma empresa, né, e o contador fala, vai para o Simples Nacional, porque realmente o Simples Nacional ele é mais barato, o Simples Nacional ele é mais simples para contabilidade, mas muitas vezes o Simples Nacional, como uma opção automática, ele também torna-se um lugar de sonegação, um lugar de preocupações desse empresário. Preocupações essas que muitas vezes vai para casa desse empresário, né? São preocupações que você muitas vezes vai além do risco do negócio. Então, saber jogar o jogo, saber compreender como funcionam as regras do Simples Nacional é fundamental para qualquer empresário. André, mas eu não sou contador, cara, como é que eu vou saber, né? Como é que eu tenho que saber sobre tributo? Paga o contador para isso. Você paga o contador para isso. Mas o fato é que quando você não sabe pedir, vai ser difícil te entregar aquilo que você quer. Você não é cozinheiro, mas é bom que você saiba qual o melhor prato, que tipo de prato você quer. Quando você sabe, o chefe consegue fazer com que a tua degustação seja muito melhor. Eu não faço vinho, porque tu não sabe, faz vinho, você não sabe apreciar um bom vinho. Então, eu costumo dizer que é muito difícil delegar aquilo que a gente não conhece. E às vezes você tem problemas muito sérios mesmo, porque você não entende nada de contabilidade, ignora os seus números, ignora o tipo de negócio que você está fazendo e paga um preço altíssimo por isso. Altíssimo por isso. E esse preço muitas vezes é um preço que não era necessário você estar pagando, né? Porque quando você não sabe, quando você não compreende, qualquer coisa serve. Qualquer coisa que o contador te dizer está valendo, porque tu não sabe nada, você não entende nada. E o problema é que esse tipo de conhecimento, essa capacidade de gerar menos impostos, planejamento tributário, é algo que sempre teve restrito às grandes empresas. Isso não é de agora, é de muito tempo. Só que um tributarista é alguém que sempre estava olhando para grandes empresas. E eu, André Belfort, junto ao Grupo Belfort, venho trazer a vocês essa possibilidade, onde o pequeno empresário ele tem esse olhar diferenciado. Uma pessoa que está começando um negócio, uma pessoa que tem uma empresa pequena, poucos funcionários, poucos recursos, ela consegue sim ter essa atenção, esse olhar de como pagar menos impostos, como é que eu estruturo a minha empresa para pagar menos impostos. E aí você começa então a compreender a importância de você ter acesso à informação. Porque tudo começa com a informação. Eu gosto muito, né, da Bíblia que diz que conheceis a verdade, ela vos libertará. Porque enquanto você não sabe, qualquer coisa que te disserem por aí, você aceita como verdade e você vai levando. Mas o fato é que depois da nota fiscal eletrônica, no ano de 2015, depois dos SPEDs, as escriturações digitais e todos esses movimentos, é muito difícil você simplesmente não emitir nota mais. Toda a movimentação bancária que você faz, toda a estrutura, hoje, esse momento pós 2015, né? Eu quando vim para a contabilidade já era pós 2015, nós já tínhamos um cenário onde a antiga gestão pautada na informalidade não tem vez. Às vezes eu recebo pergunta assim, André, vem cá, deixa eu te fazer uma consulta. A gente abre aqui, né, a sessão, abre para perguntas, as pessoas me perguntam, mas vem cá, cara, coisa no Pix, valor que eu recebo no Pix, tem que declarar? Gente, no momento de hoje, essa informalidade, essa falta de gestão financeira dentro do seu negócio custa muito caro. Então a pergunta não é se problema, na verdade é quando você vai ter problema. Então, o que eu quero te explicar aqui hoje são algumas possibilidades, tá? De você pagar menos impostos no Simples Nacional, sem sair do Simples e muitas vezes se organizando para estar dentro disso.
Tá legal? Temos muita gente bacana entrando aqui. Silvia já está entre nós, Cindy, Cíntia, a Renata, a Samanta, Vitor, bastante gente legal aqui. Vocês podem acenar para mim. Alguém fez um pedido aqui para participar. Renata Lopes deve ter clicado errado ali. Bom, vocês podem fazer pergunta, pode mandar coração. Sempre que eu falar um tema que você achar que faz sentido para você, você bota um coraçãozinho ali que a gente fala um pouco mais disso. Tá legal? Coloquei alguns tópicos aqui que eu achei importantes, das perguntas que me fizeram para eu poder ir respondendo e explicando. Então eu contava para vocês que agora o jogo é muito diferente, né? Pessoal, o governo, quando criou o Pix, ele já sabia o que estava fazendo. A ideia é tirar toda a informalidade da compreensão e do jogo fiscal. Como assim, André? Antigamente, quando você comprava e vendia em dinheiro, ninguém tinha acesso a nada. Agora, cara, a maioria das transações é feita em Pix, em cartão de crédito ou débito. Todas as transações são altamente monitoradas. Logo, uma empresa que hoje declara todos os seus impostos, e tem que declarar mesmo, sem nenhuma inteligência, corre um grande risco de inviabilidade financeira. Porque a tributação pode chegar a 30%, 40%, 50% do seu faturamento. E às vezes, uma empresa que está sem lucro nenhum, pagando um tributo de mais de 20% do seu faturamento. Porque esse é o jogo. É assim que a coisa funciona. Então você precisa, de fato, compreender de que maneira, de que forma que você pode estruturar a sua empresa para pagar menos impostos. Eu quero trazer aqui alguns exemplos bem simples, de coisas bem simples que a gente fez, que fez com que empresas pagassem menos impostos. Tá? Então, vamos entender rapidinho o que é o Simples Nacional, né? O Simples Nacional, de Simples eles não tem nada, porque só de anexo ele tem 5, são 5 anexos. São mais de 5 alíquotas diferentes, dependendo da progressividade. Quanto mais você fatura, mais você vai pagando o imposto. É como se você fosse punido por faturar mais. E o problema é que, dentro do Simples Nacional, não interessa se você tem lucro ou não, você vai ser tributado. O Simples Nacional ele tem uma facilidade que é uma simplificação da emissão das guias. Fora do Simples, você tem que pagar IR, CSLL, PIS, COFINS, tudo em separado, INSS, ICMS. Na DAS não, na DAS você paga todos os impostos dos entes federativos, União, Estado e município juntos. Isso facilita. Legal. Só que, para um começo, para um primeiro momento, isso faz muito sentido. O problema é que você começa a faturar mais, você começa a ganhar volume, você começa a ter mais funcionário e aquele modelo que te atendeu muito para começar, para aquele faturamento pequeno, não se aplica mais ao teu negócio que agora está escalando, que agora está crescendo. Então a primeira dica é, comece certo. Faz ali um planejamento estruturado para o teu momento. E o bacana é você entender que para quem fatura até 50 mil é um planejamento, para quem fatura até 100 mil é outro planejamento. Essa mesma empresa, quando fatura 200 mil, outro planejamento. Se estiver faturando 300 mil no mês, outro planejamento. O problema é que as pessoas abrem um CNPJ e querem morrer com aquele CNPJ. Bota no Simples aí que Deus nos ajude. Cara, não dá. Essa conta não fecha. E você vai pagando cada vez mais impostos ou você começa a sonegar. Pagar cada vez mais impostos, problema número 1, inviabilidade financeira. Não tem lucro num negócio assim. Sonegar, problema número 2, uma autuação fiscal que pode... Você está tendo um falso lucro que no futuro você pode ter um problema. E aí eu trago para você a opção 3 tenha uma contabilidade que junto com você vai pensando a cada trimestre, em cada momento que você vai passando, cada situação que você vai vivenciando. Então, a gente tem que sair disso, dessa solução pronta. Por isso que eu estou dizendo, você tem que entender isso. Você é empresário, você é obrigado a entender disso, porque senão como é que você vai pedir a cada trimestre o teu contador uma reunião com ele para discutir isso? Tu nem sabe o que está falando. Ah, André, mas eu não sei e nem quero saber. É um problema sério, porque não dá para ser amador nos seus números e nem como os seus números são tributados. Não dá, pessoal. Não dá. Porque quando isso acontece, você corre um grande risco da inviabilidade financeira, tá? E aí o que as pessoas não sabem é que dentro do Simples Nacional, você pode estar dentro do regime de caixa, dentro do regime de competência. Dentro do Simples, você pode estar dentro da desoneração da folha ou fora da desoneração da folha. O efeito disso no caixa é drástico. As mudanças são absurdas. Pois eu vou dar exemplo disso aqui também. Outro exemplo legal é você entender que quando você tem uma empresa que faz mais de uma atividade, você pode ter mais de um CNPJ. Você pode ter quantos CNPJs você quiser. Só que as pessoas não entendem isso. Elas simplesmente trabalham ali no automático. Porque o empresário no Brasil, principalmente o pequeno empresário, ele está muito focado em trabalhar, né, pessoal? Em pagar conta, em desenvolver. Eu sei exatamente o que é isso. Eu passei durante muito tempo, né, por movimentos assim, trabalhando. Só que chega uma hora que alguém precisa olhar para a estratégia do seu negócio.
você precisa de alguém ali trabalhando, né? Mas precisa também de alguém que olhe para a estratégia da sua empresa, sabe? Pensando exatamente esses detalhes que estruturam e que moldam o tipo de negócio que você tem. Não sei se meu vídeo travou, alguém aí me vendo? O vídeo aqui, não onde eu compartilho, uma das telas está travando. Deixa eu ver aqui como é que está no outro dispositivo. Aqui parece legal. Tudo bem. Bom, como é que está para vocês aí? Vocês estão conseguindo me entender bem, pessoal? Porque eu quero entrar agora nos exemplos de como a gente vem ajudando mais de 230 empresas, agora mais de 250 empresas em todo esse país aí do meu Brasil baronel, a como pagar menos impostos. Como é que você se organiza? Como é que você faz isso aí na prática? Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, pessoal, de como que a gente pode ajudar uma empresa, mesmo sem sair do Simples Nacional, a pagar menos impostos. Tudo isso legalmente, tá? O que acontece? Hoje eu vejo na internet, né, todo mundo dizendo, né, não, que eu sou tributarista, que a gente faz planejamento tributário e tal. Eu venho estudando há alguns anos e ainda estou aprendendo, assim, sendo muito sincero, ainda estou aprendendo, né? Foram mais de 1000 planejamentos tributários desenhados nos últimos 5 anos. Algumas formações para isso, mas ainda estou aprendendo. Mas aí tem um monte de gente aí, né, que assiste um vídeo na internet e vira especialista, beleza. Qual é o problema disso? Algumas pessoas simplesmente acham que planejamento tributário dentro do Simples é abrir mais empresas. Abre mais empresas aí, você vai estar com planejamento tributário. O problema é que isso não resolve. E você cria o que nós chamamos, um termo jurídico, de abuso de forma. Você pode incorrer em abuso de forma e isso pode fazer com que você sofra uma tributação retroativa nos últimos 5 anos, fazendo com que você pague muito, muito caro. Fica muito caro essa conta. Então, André, como fazer isso então? De que forma que dá para fazer isso? Eu quero trazer aqui alguns exemplos. Eu anotei aqui alguns exemplos que eu acho legal a gente dividir. Uma empresa de construção civil, quero dar um exemplo de como é que a gente ajudou uma empresa de construção civil a pagar menos impostos, tá? Grande Erickson, meu amigo Erickson aqui com a gente, assim de colocou, parece estar normal. Saudade de você, meu amigo. Bom saber que você está bem. Obrigado, viu? Eu também gosto do azul, ficar bonito, né? Os abotoadores azul também combinando. Eita, bacana. Saudade, irmão. Então vamos lá. E aí eu trouxe 3 exemplos. Uma da construção civil, a gente vai falar também de uma empresa de comércio, como é que a gente ajuda uma empresa do comércio, e também uma empresa de manutenção. Ela presta serviço de manutenção. Então, vão ser 3 exemplos que eu acho que a gente vai conseguir se enquadrar em cada uma delas. E se você quiser que eu faça algum comentário de alguma empresa em específica que você quer que eu fale, é só você falar comigo aqui, que eu tento dar um exemplo. Quiser trazer a tua empresa aqui ao vivo para a gente fazer uma consultoria ao vivo também, a gente tenta, tá legal? E vamos lá. Porque é isso, eu gosto do ao vivo, eu gosto da intervenção ao vivo, que é aí onde a gente é desafiado, que para mim é onde minha magia acontece. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Uma empresa da construção civil. A empresa da construção civil, ela tem um grande desafio que é a mão de obra dela. A construção civil, né, que faz obras, eles fazem obras, eles constroem, reformam e tudo mais. O problema é que mesmo no Simples Nacional, você da construção civil, você vai ter a sua tributação com mais de 20% da folha. Ou seja, uma das grandes sacadas do Simples, pessoal, é que dentro do Simples você não paga o INSS patronal fora da guia da DAS, tá? Você vai pagar ali só o INSS do funcionário, que na verdade é ele que paga. Mas quando você vai para a construção civil, você vai para o anexo 4, o que isso quer dizer, André, na prática? Você vai pagar funcionário como se você estivesse no lucro real ou no lucro presumido. E aí isso traz um grande desafio para esse cara da construção civil. Traz um grande desafio. Só que, ao mesmo tempo que, quando você está na construção civil, você tem ali a possibilidade de trabalhar com a desoneração da folha. O que é isso, André? É quando eu substituo o valor que eu pago de 25%, vou botar aqui uma coisa aproximada, de 25% sobre o valor da folha, e passo a pagar esse patronal agora através do faturamento. Como assim, André? Eu substituo o valor que eu pago de folha e transfiro agora para o faturamento. Então pensa numa empresa que fatura 100 mil reais. Ela fatura 100 mil reais por mês no faturamento da obra. Só que ela tem 70 mil de mão de obra ali, a galera trabalhando, né, os sócios e tal. Então quando ela vai pagar aquela folha, ela vai pagar 25% sobre 70 mil, que vai dar aproximadamente aí uns 20 mil reais, que fica bem alto, né, bem alto aí sobre o lucro dela. Quando ela opta pela desoneração da folha, sai a folha como base de cálculo e entra o faturamento. Então ela pega sobre os 100 mil e vai lá
e tributa agora 4,5%. Então ele sai de quase 20 mil e cai para 4,5%. Pessoal, é mais de 15 mil reais de economia para um faturamento de 100 mil. Imagina para um de 200 mil. E aí isso ainda fica melhor quando aquela empresa está dentro de um contrato, que esse contrato permite a que a gente chama de terceirização. Então você consegue dentro de mais de um CNPJ operar na obra. Então eu fico com um CNPJ que está fora da desoneração, tendo maior faturamento na obra e terceirizo isso para uma empresa que está dentro da folha, está dentro da desoneração da folha com a mão de obra. Então eu pago pela desoneração onde eu tenho os funcionários e pago fora da desoneração onde a gente não tem funcionário. Uma empresa de 120 mil reais de faturamento economizou nessa brincadeira quase 200 mil reais por ano. Ou seja, estou falando de uma pequena empresa no estado do Rio de Janeiro, de construção civil, que passou a economizar quase 200 mil reais por ano só com um dos impostos. Contribuição social não é imposto, mas eu vou falar assim só para facilitar, porque aqui eu estou falando para empresários, então eu não vou me aprofundar muito na terminologia técnica. Para a gente que é empresário, o INSS é imposto, mas ele não é um imposto, é uma contribuição social, mas sai do bolso do empresário como uma taxa, um imposto, um tributo a pagar. Vamos colocar tributo que fica tecnicamente mais assertivo. Então, a contribuição, só da contribuição social, ele passou a pagamento. Só que tem um outro detalhe. Quando você emite uma nota de prestação de serviço, quando você está fora da desoneração, no caso da construção civil, você tem uma retenção de 11% em nota. Então, aquela nota que o cara fazia de 100 mil, ele só recebia 89. Isso no fluxo de caixa complica bastante. Só que, quando você vai para a desoneração, essa retenção ela cai para 3,5%. Então, não só ficou mais barato pagar o imposto, como também, agora, ele passou a ter um fluxo de caixa maior. Porque quem faz construção civil sabe, né? É um desafio. Às vezes o cara retém lá a tua nota, mas ele não paga aquilo, isso te dá problema depois. Então, quanto menos valores, quanto menos dinheiro tem na mão de terceiro administrando sobre a tua responsabilidade, para você melhor. Então, essa é uma estratégia dentro do Simples Nacional que funciona muito, muito, e coloca aí, como eu falei, 200 mil reais por ano numa empresa que fatura 1 milhão de reais por ano, é mais de 20% sobre o seu faturamento, pessoal. Isso é muito sério, isso salva uma empresa, isso salva uma família, isso dá paz para essas pessoas, sabe? É um trabalho, assim, muito, muito enriquecedor. Bom, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Vocês podem fazer perguntas, tá, pessoal? Pode me interromper. Pega aqui um outro exemplo agora de uma empresa. Vamos usar mais uma de mão de obra ainda. Vamos falar aqui, e ainda nesse exemplo que eu acho legal, uma empresa ainda de construção civil, não construção civil não, pega a que aconteceu agora em terceirização. Ela trabalhava com terceirização de mão de obra, e aí o que aconteceu? Os condomínios estavam demorando muito tempo para pagar, então o que acontecia? Ela tinha lá um faturamento de 200 mil, tipo 60 mil de imposto para pagar, só que ela só recebia aquele valor depois de 90 dias. Nós simplesmente tiramos essa empresa do regime de competência e colocamos elas no regime de caixa. Isso fez com que a empresa tivesse um fôlego financeiro absurdo. André, o que é isso? Qual é o efeito disso? Quando você está no regime de competência, para a pessoa receber assim, né, ela tem que emitir a nota, fazer ali a juntada de documentos, pagar os impostos, juntar tudo, mandar para o condomínio para ele depois te pagar. Só que muitas faturas são por 60, 90 dias. Isso fazia com que ele tivesse que ter um fluxo de caixa muito alto, muito grande ali. Às vezes você precisa, para ficar 90 dias, você tem que ter 150 mil aqui em caixa para receber depois 300. Então, essa conta não fecha. Qual foi a sacada para essa empresa? Nós simplesmente alteramos o regime de competência para caixa. O que aconteceu? Agora, ele não paga mais imposto quando ele emite a nota fiscal. Ele só paga o imposto quando ele recebe aquele valor na conta. Ou seja, a base de cálculo para o imposto agora não é mais a emissão da nota, mas o recebimento. Isso fez com que ele deixasse de ter que antecipar o pagamento de imposto, colocando um dinheiro considerável na conta dele, um dinheiro considerável para que ele pudesse, então, estar ali tendo um fluxo de caixa bacana, sem sair do Simples, dentro do Simples Nacional, uma inteligência absurda disso, tá, pessoal? Agora sim, vamos, por exemplo, do comércio. O comércio, ele traz alguns desafios mesmo para a gente, né? Porque, normalmente, o comércio, a margem é pequena, é uma margem pequena. Principalmente hoje os e-commerce, né, com os marketplace e tal, você tem alguns desafios ali, Mas vamos colocar aqui uma empresa de comércio, a gente pegou aqui uma padaria, vamos aqui numa padaria. Pegamos uma padaria e essa padaria falou, cara, eu não posso sair do Simples, não tenho estrutura para sair do Simples e tal, mas eu preciso pagar menos impostos. Uma simples revisão no cadastro de produtos desse cliente, a gente percebeu que ele estava pagando imposto de duplicidade. Como assim, André? O que você quer que você entenda?
Alguns impostos, alguns produtos que você vende, os impostos já foram recolhidos. E até mesmo você, estando no Simples Nacional, você tem como deduzir aquele imposto recolhido. Por exemplo, o regime monofásico de PIS e COFINS, a própria substituição tributária. Vamos pegar um exemplo, cara, a bebida, né? Uma Coca-Cola que você vende. A Coca-Cola, o imposto já foi recolhido lá na base. Se você não tiver uma análise técnica, uma contabilidade que eu de fato consiga analisar isso junto com você, o que vai acontecer? Você vai pagar em duplicidade, você paga imposto 2 vezes. E aí isso trouxe uma redução muito significativa, porque o lucro dessa empresa estava em 0, 5% e tudo mais. Isso levou uma redução de somente 6% nos impostos, mas isso dobrou o lucro da empresa. Porque 6% no caixa dele é o dobro de lucro que ele tinha. Cara, sem fazer nenhuma mágica, sem magia, sem nada. A gente simplesmente foi lá e organizou essa gestão de produtos com uma análise e vocês vão percebendo que é uma repetição, né, pessoal? Às vezes você faz uma análise, cria ali uma estrutura e acabou, o cara já entendeu. Agora ele já entendeu. E aí vem todo um trabalho de profissionalização, vem todo um trabalho onde a gente precisa estruturar a equipe dele, a equipe fiscal, para agora saber fazer esse trabalho, saber organizar essa base fiscal. Mas uma vez que a equipe entende isso, cara, acabou, a equipe já entendeu. Agora é só ir lá e dar continuidade no trabalho. Eu costumo dizer que quando uma empresa entra na minha base contábil, ela me dá um trabalho danado. Mas depois não, depois é só seguir. Porque o planejamento, as compras que os meus clientes fazem no comércio, todo mês é a mesma coisa. Raras são as inovações. Até mesmo as sazonalidades por época, as sazonalidades por períodos, por festas, elas são sempre as mesmas. No início do ano, vamos lá, pegar uma empresa aqui vamos pensar numa empresa aqui que vende de tudo. No início do ano ela vai vender material escolar, Dia das Crianças ela vai vender brinquedo, no Natal ela vai vender material de brinquedo e equipe de Natal, no inverno ela vende mais garrafa térmica e resistência, no calor vende mais piscina. Então aquilo é uma repetição. Depois do primeiro ano tudo se repete e o lucro também começa a se repetir. Como muitas vezes aí, o prejuízo também se repete. Acaba ficando um prejuízo. Então, é legal você tentar entender que, mesmo no Simples Nacional, é extremamente necessário técnica. É extremamente necessário profissionalização. Cara, sob o risco de você estar trabalhando e tomando prejuízo. Você acaba não entendendo o jogo. E hoje eu fico muito preocupado, e por isso eu vim fazer essa live aqui. Tá muita gente entrando aqui na internet dizendo: saia do Simples Nacional, vai para o lucro real, vai para o lucro presumido. Cara, calma. Olha só. Lucro real realmente tem uma série de benefícios. Lucro presumido realmente tem uma série de benefícios. Só que eu, André, venho analisando pessoalmente centenas de empresas. Todo dia aqui, todo dia sem exceção. Eu faço uma média de 3 a 10 reuniões por dia, conhecendo a realidade de empresas. Sabe o que eu percebo? Mais de 90% das empresas que eu analiso não estão prontas para abandonar o Simples. Por quê, pessoal? Estar fora do Simples é jogar outro jogo. Estar fora do Simples, eu preciso de uma gestão financeira com muito mais eficiência. Estar fora do Simples, eu preciso ter uma gestão de notas de entrada, uma gestão de notas de saída. Dentro do Simples eu também preciso, mas eu consigo sobreviver sem isso. Agora, fora do Simples, esquece, é suicídio. E infelizmente está chegando para mim muita empresa que saiu do Simples, ou porque foi expulsa, ou porque uma outra contabilidade indicou, quebrando, com as pernas quebradas. Porque a própria fiscalização também é outra. A Receita Federal ela se organiza de maneira diferente. A fiscalização de uma empresa de lucro real, de lucro presumido, é diferente de uma fiscalização de uma empresa do Simples Nacional. Então, não entender isso está custando muito caro para muitas empresas, tá? Vamos lá, deixa eu dar um outro exemplo aqui para a gente poder contemplar a maioria aqui das empresas. Não dá para contemplar todas, mas eu acho que contempla a maioria. Uma empresa de manutenção de venda de ar-condicionado. Isso para mim foi muito legal. Esse planejamento foi muito legal. Muito simples também, mas muito eficiente. Uma empresa que faz manutenção e venda de ar-condicionado, ela tem uma tributação absurda, né? Quando ela vende o ar-condicionado, ela paga um absurdo de ICMS. É um valor muito alto. Porque quanto mais... No simples é assim, né? A tua alíquota vai aumentando, o ICMS ele vai ficando muito mais caro. E aí o que acontece? Só que ela também presta o serviço de instalação e ela também faz a manutenção regular daquele ar-condicionado. Quando você instala um ar-condicionado, é normal que a cada 6 meses você vá lá e faça uma manutenção preventiva, né? Na minha casa agora lá, vão vários ar-condicionados aí, agora eu já estou sentindo isso, né? Que eu tenho que estar fazendo, passei sábado, a manhã toda lá fazendo manutenção do ar-condicionado, enfim, é uma luta. Então, quando você vende ar-condicionado, principalmente quando você vende quantidade para a empresa, que era o caso dele,
e tinha muitos clientes já de muito tempo, você paga um valor muito alto toda vez que você vende uma máquina. Tá? E as máquinas, na estrutura que ele vende, tem um tempo de vida útil de média 5 anos. Então, o que a gente desenhou? A gente isolou as atividades dele. Porque no Simples Nacional, quando você consegue isolar as atividades e tem substrato econômico para isso, há uma grande eficiência tributária nisso. Então agora, ao invés dele vender máquina, ele passou também a alugar as máquinas. Ao invés dele vender o produto de manutenção, ele passou a alugar as máquinas, ele alugava as máquinas e a manutenção agora era uma manutenção da máquina dele, que tinha a ver com aluguel. Quando ele passou a alugar as máquinas, ele parou de perder o ICMS. Imagina 5%. 5%. Vamos botar aqui um cálculo médio. 5% de ICMS no teu bolso todo mês, porque agora tu não vende mais máquina. Depois, 3 a 5%, 3%, que é no simples, né? 3% de ISS, todo mês no teu bolso na prestação de serviço. Por quê, pessoal? Locação de máquinas e equipamento não incide o ISS, não incide o ICMS. Então são pequenos detalhes que você, quando compreende isso, você se propõe a simplesmente jogar um outro jogo, mesmo sem sair do Simples Nacional, mesmo estando dentro do Simples Nacional. Então, assim, antes de sair, quando o teu contador fala, sai do Simples Nacional, então alguém te propôs isso aí na internet, ou alguém chegar te propondo isso na sua empresa, calma, puxa o freio de mão, analisa as possibilidades primeiro. Analisa o que pode acontecer com você. Eu costumo dizer que às vezes para você tirar uma empresa do Simples para botar no lucro real, eu preciso de 1 ano aí de auditoria, mais ou menos, no mínimo 1 ano. Revisando, arrumando a casa, organizando a empresa, analisando o balanço, fazendo depreciações, analisando os lançamentos, tirando a confusão patrimonial, que o pequeno empresário faz muita confusão patrimonial, né? Dinheiro da empresa é igual ao dinheiro do sócio, é uma confusão absurda. Então você precisa se organizar para cada momento. Então a grande dica dessa noite é: se organize para o momento que você está vivendo. Monte uma estrutura de empresa, um CNPJ, para o momento que você está vivendo. Ou monte vários CNPJs. A outra coisa, vocês me perguntam muito, André, eu tenho uma empresa aqui, eu posso ter outra empresa no teu nome? Quantas você quiser, inclusive dentro do Simples Nacional. O limite que você vai ter de empresa no seu nome, no Simples, é que você, quando está no Simples Nacional, você vai ter que, todas as empresas que são sua, elas não podem somar de faturamento anual um valor superior a 4,8 milhões, que é o teto do Simples, tá? Mas é a única limitação. Mas se você faz isso coordenado, você faz isso atento, quando você estiver faturando acima de 4,8 milhões, cara, aí sim, você já tem um faturamento mensal aí de 400, 500 mil reais, aí é o momento de reorganizar, de olhar para a sua empresa e, de fato, ter várias empresas ou não, ou perceber que cabe sim ir para o lucro presumido, para o lucro real, porque a tua estrutura financeira, faturando 4 milhões por ano, ela de fato já tem que estar preparada para suportar um outro regime, para suportar uma outra estrutura de regime. Então é legal você compreender a importância de se preparar para cada momento, se preparar para cada situação que você está vivenciando. Porque não é tão simples, sabe? Você se posicionar de uma forma automática para sempre. O que eu vejo é que a pessoa monta uma empresa e ela quer ficar para sempre fazendo a mesma coisa. Não dá, pessoal. Não dá. Em um dado momento você vai precisar se adaptar, vai precisar se reorganizar para então seguir um outro momento. Eu estou começando, André, é de um jeito. Estou faturando em milhões, é de outro jeito. Eu estou com um funcionário só de um jeito, com 10 funcionários de outro jeito. O problema é que a gente vai no automático e fica só operando. O empresário precisa entender, e por isso é essa live aqui, que ele precisa operar sim, legal. Mas é muito, muito importante que ele compreenda a importância dele estar na gestão estratégica do seu negócio. E a gente vem vendo isso, e você estar na gestão estratégica do seu negócio é muitas vezes buscar uma pessoa que oriente você. E eu tenho experimentado isso, né, com um grupo de 12 amigos hoje, né, 12 empresas que eu venho fazendo um projeto com eles, onde eu chamo de O Sócio, que nós nos tornamos sócios aí por 3 meses. E é muito legal isso, é muito legal. Mas é um grande desafio. Por quê? Eu quero fazer uma analogia empresarial com o que eu estou vivendo agora no Pilates. Eu estava sentindo uma dor na perna absurda, né? Porque eu fui fazer um agachamento, eu fui fazer um exercício, fiz exercício errado, criei uma lesão na posterior da coxa, criei ali uma espécie de inflamação, né, no músculo, enfim. E aí muita dor e tal. E eu comecei a fazer Pilates. E aí depois eu vou dar o arroba aqui da minha professora de Pilates maravilhosa, ela me judia muito, mas a dor
Simplesmente, né, agora eu tô aqui, zero dor, e falando com vocês. Mas o que eu falei para ela? Eu falei, olha só, me diz o que eu tenho que fazer. Eu tô com dor, me fala o que eu tenho que fazer, falei para ela. Ela, André, eu falei, quero vir todo dia, porque... E aí, é impressionante. Eu não posso chegar lá no exercício com ela, ficar enchendo o saco dela, ou ficar tentando montar coisas do que eu não sei. Foi o meu exercício errado que me levou a uma lesão. Então eu precisei de um especialista e eu brinquei com ela hoje, que eu falei, cara, isso aqui é o quê? É 50 tons de cinza, né? Que eu fico numa posição totalmente submisso para ela, vai, fala o que é para fazer. Ela fala e eu vou fazendo, ela fala e eu vou fazendo. Mas por que isso, André, que você está dizendo isso? Cara, se tem alguém que é especialista, que tem um resultado que eu não tenho, domina uma matéria que eu não domino, porra, deixa ela falar. Deixa ela fazer, me dizer o que eu tenho que fazer para eu ter o resultado que eu preciso. Depois que eu dominar aquilo, opa, agora eu já dominei, já entendi, agora deixa eu então criar, inventar. Porque foi justamente a minha forma amadora e irresponsável de fazer o exercício que me causou a lesão. E muitas vezes é a forma amadora que nós temos de tocar um negócio que cria as lesões empresariais. E aí por isso é necessário você compreender a importância de você estar recebendo uma orientação, de você estar se conectando com outros empresários, se conectando ao nível de estudo e compreender que não, esquece essa ideia de automático. Não, empresa não é automático. Automático é igual o tamanho único, que não dá em ninguém. Automático é uma coisa que, sabe, é o que dá para fazer. Não. Se uma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita, bem executada. E aí a gente vai começando a entender a importância de olhar com muita calma para um negócio. A importância de olhar com desenho, de olhar com, sabe, com o que a gente chama de... É um olhar com perícia, sabe? É um olhar de forma individual, é um olhar sob medida. Porque o que eu vou dizer para você é, as melhores oportunidades de se pagar menos impostos dentro do seu negócio não serão vistas com olhos nus. Muitas vezes não vai ser teu contador que vai te dizer. Essas oportunidades serão vistas através de um cérebro treinado. Eu, antes de propor qualquer coisa para alguém, eu escuto a história dela. Eu tento entender o momento dele para poder dizer, olha, podemos pensar esse cenário aqui? E aí você vai descobrir que, ao invés de ficar dando um jeitinho por um problema definitivo dentro da sua empresa que é imposto, está na hora de você, empresário, começar a perceber a necessidade de profissionalizar e começar a criar soluções definitivas para problemas definitivos. Eu costumo dizer que são dois grandes problemas que temos, né? Tributação e gente. Porque empresa é pessoas e processos. E a parte mais cara de um negócio, além das pessoas, são os impostos. Porque é o nosso sócio, né, o governo, que leva uma grana nossa e nós, empresários no Brasil, sentimos a ausência de retorno disso. Segurança pública, saúde pública e educação é um déficit absurdo que temos aqui no Brasil. Mas se para nós empresários é difícil, você imagina para a população em geral, né? É um grande desafio. É um grande desafio. Não é fácil. Mas é necessário isso. É necessário. É necessário que você consiga compreender essa versão de inteligência do empresário. Porque esse empresário que luta, que batalha, que vai com força, deve ser alguém também que consegue pensar, estruturar e tocar o seu negócio. Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma galera falando com a gente aqui. Pessoal, nossa, entrou muita gente, são muita gente, legal. Temos a Renata Lopes, que enviou aqui uma solicitação. Deixa eu ver aqui a solicitação dela. Renata, me dá um ok. Você quer entrar ao vivo, é isso? Daniel Cabral entre nós. Grande, Daniel. Anne. Anne é Tuane. Marina! Tuane, Marina, sejam muito bem-vindos. Muito bom. Alex. A doutora Caroline também entre nós, muito bem. Erickson, é isso aí. Tayane, grande Tayane, saudade de você. Quanto tempo, hein, Tayane? A gente não se fala. Cindy aí, beleza. Então, pessoal, essa é a estrutura, né? Deixa eu dar um olá para vocês aqui. Acenar aqui para vocês, Rodrigo também na área, muito bem. Anne, Marina. Deixa eu dar um olá aqui para o pessoal. Muito bem, muito bem. Bom, enquanto vocês não falam nada, deixa eu responder aqui algumas perguntas, que foram perguntas bem interessantes. Ah, tá, foi na hora que entrou, né, Renata? Joia, sem problema. Vamos aqui, pessoal. Algumas perguntas. André, cadê? Deixa eu começar com essa outra aqui, que foi já do Instagram mesmo. Só pergunto, André, eu fui excluído do Simples Nacional. Posso voltar para o Simples? Então, você pode voltar para o Simples, só que o Simples Nacional ele tem algumas regrinhas. A primeira regra dele é que você só consegue
estar no Simples, quando você abre a empresa, até 60 dias do último ato de constituição, você consegue. Grande Daniel, tá pago, irmão. Bom estar com você. Amanhã tamo junto, hein, Daniel? Saudade já de estar com vocês. Daniel, incrível, incrível. Tamo junto. Você tem ali uma opção de optar pelo Simples Nacional quando você abre a empresa, ou todo ano até dia 31 de janeiro. Acho que dia 15 ali, de 1º a 31 de janeiro, você pode fazer a opção. E você foi excluído, você precisa entender a razão de por que você foi excluído, criar essa estrutura, organizar essa estrutura para quando você chegar. Para quando você chegar em janeiro, está pronto para aderir de novo. E se caso você tenha uma urgência, cara, de voltar para o Simples Nacional, você tem que analisar a possibilidade da abertura de uma nova empresa e deixar essa empresa fora do Simples em stand-by. E aí tem a questão de transferência de funcionário, tem algumas dicas muito boas nisso também. Né? Se for outra coisa, depois me chama no privado que eu te dou essa dica. Tem como transferir todos os funcionários sem fazer rescisão de ninguém. Tem como você, dependendo do contrato, substituir a empresa ali no contrato. É mais difícil quando é comércio, né? Que o comércio no mesmo local, às vezes você não consegue duas inscrições estadual para o mesmo local. Mas ainda assim tem saída, tá? Tem forma de resolver isso também. A outra pergunta foi... Estou com uma dívida muito alta no Simples Nacional e fui excluído. Tem como parcelar? Então, pessoal, o que acontece com a dívida do Simples? A dívida do Simples, ela fica lá dentro do ECAC, né? E ali dentro do ECAC, você muitas vezes, que já reparcelou, e é a situação da maioria das pessoas, tem que pagar 20% para dar uma entrada e reparcelar isso. Por isso que muita gente não conseguiu voltar para o Simples, que é muito caro mesmo. E aí o que a gente faz? Existe uma técnica que é um mandado de segurança, uma medida jurídica, através de uma análise tributária, que a gente transfere a dívida do ECAC para dentro da Procuradoria. Quais são os efeitos disso? Primeiro, você não precisa desistir do parcelamento que você já tem lá no Simples, que normalmente a galera já está pagando o parcelamento, precisa desistir para pagar outro, aí fica muito mais alto. Segunda coisa, dentro da Procuradoria, normalmente você tem algumas oportunidades de negociar muito melhor essas dívidas. Diga-se negociar tipo sem juros e multa, uma entrada não de 20%, mas de 6%. Esses 6% não à vista, 6% parcelado em 10 vezes, 12 vezes. Então, assim, é muito, 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 muito interessante, tá? Grande Daniel Mariano entre nós. Daniel é o nosso responsável pelo contábil. Uma dúvida, o sócio que tira Prolabore alto e paga muito imposto de renda sobre o valor. Qual a melhor maneira dele resolver isso? Pessoal, ótima pergunta aqui do meu amigo Daniel. Você às vezes tem um Prolabore muito alto, né? Mas por que você tem um Prolabore muito alto? É legal você se perguntar. Porque o efeito de um Prolabore alto é um INSS alto e muitas vezes um imposto de renda alto. E qual é a grande sacada de você ter uma empresa, pessoal? A grande sacada de você ter uma empresa é você poder oferir um lucro, né? É o sócio poder levar para a vida dele, para a vida pessoal dele, o lucro que aquela empresa oferece. Por quê, André? No Brasil ainda não é tributado lucros e dividendos. Logo, quando você transfere uma parcela até mesmo uma antecipação de lucros da sua empresa, você não paga nem IR e nem o INSS patronal. Pô, André, então peraí. Como é que eu faço, então, para agora começar a ter o meu Prolabore, que é correto, tem que ter o Prolabore, legal, mas também tirar lucro. Você pode fazer essa antecipação de lucro? Pode, desde que esteja previsto lá no seu contrato social a possibilidade de um balanço parcial, pode ser trimestral, pode ser mensal, te permitindo antecipar lucro. Por isso, pessoal, é importante a contabilidade organizada, certinha, porque você sabe exatamente quanto você pode tirar de lucro. Quando você gera confusão patrimonial, está uma confusão, tu não sabe o que é da empresa, não sabe o que é teu, não sabe quanto você tem de lucro e tal, fica tudo embolado. Você não consegue discriminar quanto que você pode tirar de lucro. Aí fica tudo dentro do Prolabore, o Prolabore é altíssimo, imposto altíssimo, e aí vai dinheiro para o INSS, vai dinheiro lá para o imposto de renda, para o nosso amigo Luiz Inácio Lula administrar déficit de mais de 300 bilhões de reais que temos hoje no nosso país, né? Então vai para lá que vai o dinheiro, é para o nosso sócio. Então, tudo que nós pudermos fazer legalmente para pagar menos impostos, para que Lula administre menos esse dinheiro, eu acho melhor. Mas tem que ser legalmente, tem que ser dentro das 4 linhas, tem que ser dentro das regras, porque senão você cria um passivo que no futuro vai te perturbar. No futuro vai criar um problema para você. Deixa eu assinar para a galera que está entrando. Muito bom, pessoal. Tá? E aí, uma outra pergunta legal foi: paguei tudo, paguei todos os impostos certinho, mas não fui aceito no Simples. Ou seja, a pessoa foi excluída, acho que eu entendi, a pessoa foi excluída do Simples Nacional, pagou todos os impostos, foi lá, fez a adesão, mas ao fazer essa adesão, ele não conseguiu voltar para o Simples. Aí, o que acontece, pessoal? Isso pode acontecer? Pode. Aconteceu com algumas pessoas.
Mas isso não é um caso perdido do Simples. O prazo da adesão do Simples já passou. Era até 31. Você tinha que regularizar tudo até dia 31 e fazer essa opção. Mas se você de fato regularizou tudo, todas as pendências, e se de fato você fez o pedido até dia 31, fez lá, você tem como provar isso, porque fica registrada essa solicitação, e foi indeferido a sua adesão ao Simples, ele vai trazer lá um motivo. Aí você fala, ó, o motivo é que você tinha uma dívida de ISS, por exemplo. Vai dizer, olha, peraí, não, essa dívida foi paga, eu tenho aqui o comprovante. Você pode continuar no Simples através de um processo administrativo. Então, a sua empresa vai ser tributada pelo Simples Nacional e você vai indicar lá um número de um processo administrativo. Então, você consegue, sobre a égide desse processo administrativo, ter a sua empresa tributada no Simples. Por que eu trouxe todos esses requisitos antes? Porque é muito complicado caso isso seja revertido lá na frente. Você pode ser tributado tudo de novo e tal, é um risco muito alto. Mas é quando você tem essa certeza, essa tranquilidade, que é um erro do sistema, que às vezes... Por que eu dou exemplo também do ISS? É muito comum que os municípios eles tenham um certo retardo em repassar informação federal. Como assim, André? Não é automático, pessoal. A parada não é automática. Eles não tem lá uma conexão automática. Muitas vezes, deixa eu só reiniciar aqui. Muitas vezes, o fisco lá municipal, ele não está integrado com o fisco federal. E o que acontece quando é assim, André? Eles não comunicam. Você pagou o fisco, mas lá para o federal ainda consta como se você tivesse o CRIM aberto. E aí é por isso que é importante você saber desse recurso que é um processo administrativo que permite você se manter dentro do Simples Nacional. Tá legal? Outra pergunta aqui. Eu tenho uma empresa Eireli. Posso ter outra empresa no Simples Nacional ou preciso de sócio? Então, pessoal, a Eireli ela foi extinta. O que acontece? Não existe mais a Eireli, né? A Eireli é uma modalidade, um tipo de negócio, um tipo de empresa criado lá atrás, onde você, que era só podia ter uma empresa sozinho, né, como Eireli, e tinha uma limitação de capital social. Acho que foi em 2019 ou 2018, não lembro o ano agora, mas houve uma alteração no parágrafo 1º e 2º do artigo 1051 do Código Civil, onde ele trouxe essa ressalva. Hoje, a empresa unipessoal, você pode ser o único sócio, é engraçado, né? Uma empresa de um sócio só, mas é exatamente isso. Você se torna o único sócio de uma empresa e você não tem mais essa limitação de cotas, né, de capital social. Você pode colocar ali 5, 10, 20, 100 mil, 200 mil, quanto você quiser no capital social. É claro que eu aconselho aqui que se você botar 50 mil no capital social, você aporte uma conta de 50 mil ou aporte isso em uma mobília de 50 mil, para que você, sócio, sempre possa responder com muita velocidade e clareza sobre o capital que você indica na sua base. Então, você pode não só ter mais uma, mas pode ter mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, quantas empresas você quiser, sendo você um único sócio. Tá? Então, eu costumo dizer que cada empresa é uma oportunidade. Cada vez que você abre uma empresa, você tem uma oportunidade. Mas também tem alguns problemas. Por isso é importante você cuidar disso e saber bem fazer essas escolhas. Tá legal? Vamos mais aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui solicitação de vídeo. A Helena colocou a solicitação de vídeo, mas provavelmente clicou na hora de entrar. Bom, o Daniel colocou. Daniel, muito bom, Daniel. Empresas do Simples podem ir para outro regime tributário a qualquer momento ou a critérios específicos? Excelente pergunta. Por exemplo, você está aqui, eu estava dizendo o tempo todo, da importância de você estar no Simples Nacional. A importância de você se estruturar, se organizar e não sair do Simples Nacional sem estar pronto para isso. Mas vamos lá. Vamos supor que você é uma empresa que, sei lá, está participando de licitação ou, sei lá, por algum motivo, aconteceu algo na sua empresa, você achou um produto foda e aquele produto explodiu de vender, você não cabe mais o Simples, as alíquotas do Simples não te sustentam mais. Você olhou para o presumido e falou, cara, é muito melhor estar no lucro presumido, André. Como é que você faz para ir para o lucro presumido antes do ano, né? Porque assim, todo ano, você em janeiro pode escolher qualquer regime, lucro presumido, lucro real e Simples Nacional. Vou abrir aqui ressalvas. Existem algumas empresas que não podem optar pelo Simples Nacional, não pode. Empresas de cooperação financeira, terceirização de mão de obra e outros canais não podem estar no Simples. Legal. Sócios que têm empresa fora do Simples Nacional não podem ter empresa no Simples. Mas quem pode optar. Simples Nacional, presumido ou lucro real. Sempre pode. Tá bom. Mas vem cá. Estou em junho, estou agora em março, entrei em março, cara, minha empresa está no Simples Nacional e eu preciso agora ir para o presumido, porque eu vou pagar 40 mil a menos no lucro presumido. André, é muito melhor para mim, como é que eu faço? Você pode sim, existem
existe uma estratégia que você pode fazer, totalmente legal, de tirar a sua empresa do simples e colocá-la no presumido. O contrário não é possível. Se ela estiver no presumido, posso voltar para o simples? Não, não pode. Só janeiro. Mas do simples para o presumido pode, e detalhe, do presumido para o real também pode. Mas aí são alguns detalhes importantes. Quem está com esse problema pode me chamar no direct que eu oriento. Mas são detalhes aqui bem sutis, totalmente legal também, porque é só você pensar. Se eu agora não tenho uma atividade, se eu não tenho uma atividade que está no... Ou seja, eu não tenho uma atividade que é vedada ao simples. Beleza, estou no simples. E agora, se eu incluir hoje uma atividade que é vedada ao simples, automaticamente eu tenho que tirar minha empresa de lá. Então, existem várias estratégias para você tirar a sua empresa do Simples Nacional. Eu não tenho nenhuma estratégia para fazer você voltar para o Simples. Isso não dá. Mas do Simples para o presumido pode, do presumido para o real também pode. São estratégias que você consegue fazer, você consegue colocar. Então, essa estrutura que a gente desenvolve para trazer essa mobilidade dentro do jogo das empresas, ela é muito rica. São muitas possibilidades. E você aí, parado, travado, fazendo a tua empresa acontecer no automático. Achando que Simples Nacional é a única possibilidade. Ou sonegar uma única possibilidade. Ou mudar logo de regime. Não, calma. É como se você fosse fazer uma viagem, velho. Imagina que você vai fazer uma viagem. São muitos detalhes que você tem que olhar. Eu convido você, ao invés de olhar agora para ou eu pago todos os impostos e quebro, ou eu sonego e não quebro, peraí, como é que eu faço, André, para fazer uma reorganização operacional, tributária, de risco, financeira? Porque, se vocês perceberem, cada vez que eu falei aqui com vocês, eu falei sobre isso, né? Eu falei sobre fazer uma alteração financeira, fazer uma alteração da operação. E o que eu aprendi nesses anos todos, né? 2017, na FGV, quando eu fiz a LLM, foi uma loucura, assim, né? Porque eu falei, cara, eu vou trabalhar para pequenos empresários. Meus amigos, pô, você tá louco, cara. Não, uma pequena empresa é uma zona, aquilo lá, aquilo é uma loucura. Você vai se meter dentro de uma pequena empresa. Eu falei, cara, mas eu venho de pequena empresa, eu tenho um pequeno negócio. Meu sogro, na época, acho que ainda era vivo, tinha um pequeno negócio, meus amigos, meus outros clientes, como eu já era advogado, né? Pô, eu também tinha um pequeno negócio, eu não queria aprender o que eu ia aprender para trabalhar para grandes empresas. Eu queria aprender para trabalhar para pequenos negócios. E aí foi legal, porque eu comecei a desenvolver esse olhar para a pequena empresa, sabendo, sabe, o desafio que é a pequena empresa, sabendo o que eu ia encontrar ali. E aí eu, inicialmente, quando comecei a me deparar ali, né, com essa realidade, com essa vivência do pequeno empresário, e com a informalidade como padrão, né? O pequeno empresário, ele acredita que contabilidade é coisa de empresa grande. Gestão financeira é coisa... Não, uma empresa muito pequenininha, André. Isso aqui não precisa... Cara, precisa. Desde quando você começa, você precisa. Porque uma empresa que começa sem resultado, ela primeiro precisa ajustar o seu resultado, ajustar a sua vida financeira para depois crescer. Crescer sem lucro, crescer sem resultado financeiro pode ser um suicídio empresarial. Então, eu até entendo, né, que você vai crescer o teu ativo e aí vai crescendo um passivo junto. Eu entendo. Mas é hora de você ajustar as velas, organizar a tua atividade. Para quê, André? Para que você possa cada vez mais ir construindo um ativo sem passivo. O que adianta? Às vezes você cria lá uma estrutura com seus funcionários, mas com um monte de brecha. Daqui a pouco você começa a tomar processo e aí começa, piora na conta, problema e problema. Não adianta. Você às vezes cria uma estrutura, né, fiscal totalmente evasiva, totalmente com um monte de problema. Daqui a pouco quando você começa a ajeitar a vida que está começando a ganhar dinheiro, putz, vem uma porrada de problemas fiscais. Ou vem uma pandemia dessa da vida, né, que te pega totalmente desprevenido, totalmente despreparado. Então, a gestão financeira de uma empresa, a gestão contábil de uma empresa, ela é muito importante. Essa profissionalização dos processos, onde você começa a entender que o jogo de empresa, ela não pode... O jogo de ser empresário, ele é muito caro para quem é amador. Ele é muito caro. Você pode dizer, André, mas eu não sou contador, eu não sou advogado tributarista, eu não tenho que saber disso. Eu entendo, sabe? Eu entendo que você não precisa ser contador, né? Não precisa ser. E meu desafio é, como é que eu falo disso, né? Sem ser um chato, sem ficar falando difícil aqui, porque eu estou falando para empresários. Eu estou olhando aqui as pessoas que entram, né? Muitos de meus clientes entraram aqui, a minha equipe está comigo aqui. Enfim, eu vou vendo aqui as pessoas, ou seja, eu preciso de uma linguagem que o empresário entenda. E é um grande desafio, porque falar de contabilidade, primeiro que número, né? Matemática, a gente foi treinado para achar chato. Eu costumo dizer, fazer negócio e ser um amador dos seus números é suicídio empresarial. Porque, pessoal, os seus resultados, a sua DRE,
ela deve ser o seu maior vetor de tomada de decisão. E como ignorar os impostos? Algo que só cresce. Como ignorar esse sócio, que é o nosso governo, né? Nosso amigo aí, representado, um amigo maior, o chefe da nossa nação, do executivo, que é o Lula, é o teu sócio, o Lula é teu sócio. Como ignorar esse sócio? Como achar que isso não é um problema? Como achar que você não tem que olhar para isso? Como tocar um negócio achando que tributo não é assunto para você? Isso é loucura. Então, é claro que a gente está muito mais preocupado em sobreviver, em pagar ali o funcionário, saber que você vai pagar o aluguel no final do mês, mas eu espero que essas preocupações passem cada vez mais rápido para que você possa olhar para aquilo que de fato vai fazer o teu negócio crescer e ter viabilidade empresarial. E é de uma maneira muito positiva que eu te digo, né, que no Grupo Belfort hoje, eu consigo, é muito legal isso, né, cara? Eu consigo atender empresas de pequeno e médio porte e levar para elas isso. Levar para essas empresas de pequeno e médio porte uma estrutura jurídica, contábil e financeira, onde eles conseguem perceber as possibilidades ali dentro, sabe? E eu percebo que um advogado tributarista como eu, muitas vezes ele não está disponível para pequenas empresas, porque é caro. Eu entendo que é caro. Porque é caro principalmente para quem não conhece, né? Não consegue ver o valor agregado àquilo. Então ele muitas vezes não vai contratar. O que ele quer é um contador. Né? Então, eu fico muito feliz de eu, como contador, muitas vezes, até falo de contabilidade com meus clientes, mas muitas vezes a gente está ali falando de gestão, falando de estratégia de negócio, falando sobre a gestão financeira dele, falando de como é que ele paga menos impostos e, principalmente, falando de uma visão de futuro, falando de uma visão de algo que é a empresa. Porque o que a sua empresa se torna é muito mais importante do que o resultado que ela te dá. Os resultados vão ser a métrica. Os resultados vão ser aquele olhar, né? Os resultados vão ser a minha direção. Mas o que você se torna, a empresa que gera aquele resultado é um grande ativo. Imagina que você agora tem uma empresa que gera 10 mil de lucro todo mês. Você é alguém que sabe fazer 10 mil de lucro. Imagina que você agora é uma empresa que faz 1 milhão de lucro por ano. Você é alguém que sabe fazer uma empresa gerar 1 milhão de lucro por ano. Então, é tão importante quanto o resultado, é aquele que gera o resultado. É que tipo de profissional você se tornou. Porque assim como um homem que joga basquete tem que ser um profissional, o artista tem que ser um profissional, o empresário tem que ser profissional. Um profissional nos seus próprios números, um profissional na gestão do seu negócio e um profissional na sua própria operação. Ó, trava a língua aqui agora. Kailane de Assis entre nós. Olá, Kailane, tudo bem? Kailane fez aqui uma pergunta, vamos lá. Como montar uma estratégia para melhorar a gestão financeira de uma empresa? Excelente pergunta, Kailane. Excelente. Fabiana também se juntou a nós. Olá, Fabiana, seja muito bem-vinda. Respondendo você, Kailane, como montar uma estratégia financeira? O que é estratégia, né? E o que é a gestão financeira, pessoal? Estratégia é um caminho, um planejamento que você vai fazer para te levar de um lugar a outro. Por exemplo, eu estou aqui agora no Barra Tower Office e eu vou para minha casa. Como é que eu vou fazer? Eu vou montar uma estratégia. Eu vou descer daqui, vou lá no subsolo, vou pegar o meu carro, vou entrar, vou ligar, vou sair da garagem, vou pegar as Américas e aí eu monto uma estratégia. Eu olho no Waze, eu vou pela praia, eu vou pelas Américas. Então, eu monto aqui uma estratégia de sair daqui para ir para lá. A gestão financeira é a gestão dos números dentro do seu negócio. Beleza. Como é que você monta essa gestão estratégica? Percebeu que primeiro eu percebi onde eu estava, aqui, eu estou aqui no escritório, beleza, Barra Tower Office, e agora eu vou para casa, vou para minha casa. Então a primeira coisa que eu identifiquei é aonde eu estou e para onde eu quero ir. Os dois principais pontos de uma estratégia é onde eu estou e para onde eu vou. Então como é que está a tua vida financeira agora? Quanto é que você tem de lucro? Quanto é que você está devendo? Qual é o teu custo fixo? Qual é o teu custo variável? Sem saber onde você está, vai ficar difícil saber para onde você vai. Mas uma vez que você identificou isso, você pode falar, olha, eu quero daqui a 6 meses, cara, zerar diminuir o meu custo fixo em 20%, aumentar o meu lucro em 10%, diminuir o meu custo com impostos em 20%, sei lá. Você consegue agora desenhar. Opa, então agora eu sei onde eu estou e sei para onde eu quero ir. Assim como eu estou aqui no escritório e vou para minha casa, você está numa posição financeira agora e você quer uma outra posição financeira. E aí agora você começa a reunir as ferramentas. Aí você fala, bom, se eu quero reduzir 10% de impostos na minha vida financeira, como é que eu faço isso? Contrato o grupo Belfort, ele faz o planejamento para mim, reduzo meus impostos, está resolvido. Quero diminuir meu custo fixo, como é que eu faço isso? Eu vou lá olhar, vou renegociar a internet, eu vou renegociar a conta de luz, eu vou mudar minhas lâmpadas normais por LED, eu vou mudar os meus ar-condicionados, eu vou fazer ali uma nova manutenção do ar, eu vou montar uma estratégia para diminuir meus custos fixos. E como é que eu faço
para diminuir meus custos variáveis. Vou renegociar com o cartão de crédito uma taxa melhor, eu vou renegociar com meus fornecedores uma forma de pagar mais rápido e tal. Vou renegociar com o banco uma taxa de juros menor para um capital de giro. Então você começa a perceber e montar uma estratégia para atingir aquilo que você quer. E o maior problema, Kailane, que as pessoas têm de montar uma estratégia é que, primeiro, elas não sabem onde elas estão. Estão perdidas, não sabem onde elas estão. 2, elas sequer sabem para onde querem ir. E aí, 3, é claro, não sabem como fazer isso. Porque quem está perdido, né, qualquer caminho serve. Eu costumo dizer que eu gosto dessa história que, assim, imagine que você está navegando, você é um navio, né? E se você é um navio e sabe para onde você quer ir, você consegue ajustar suas velas de acordo com o vento para a direção que você quer. Mas se você não sabe para onde você quer ir, cara, não dá para você se beneficiar de nenhum vento, de nada, de nenhuma oportunidade. Se você está aí na sua empresa agora falando, cara, preciso melhorar minha performance financeira, preciso montar uma estratégia, você já olhou o Grupo Belfort e falou, opa, está aqui a oportunidade, eu vou pegar. Mas se tu está perdido, não sabe nem o que você está fazendo, você não consegue. Aí você não contrata a pessoa certa, não contrata a empresa certa, não faz a melhor negociação com o banco. E hoje é uma dica legal também para a galera, falando de gestão financeira, que a Kailane trouxe, Pronamp. Tem uma abertura de Pronamp de novo hoje aí, 0,6 ao ano, tá? 0,6 ao ano, que vai dar, ou melhor, 6% ao ano, que vai dar 0,5 mais Selic. É a melhor taxa que eu já vi para negociar isso, então converse com o gerente de vocês, se tiver alguma dificuldade, chama o meu time que a gente ajuda vocês nisso, para que vocês se organizem e consigam um capital de giro que consiga potencializar vocês. Mas preste atenção, mais dinheiro na tua empresa não resolve o problema. Deixa eu contar um segredo para vocês. Dinheiro não resolve o problema de ninguém, tá, pessoal? Ah, André, você tá maluco? Tô falando. Dinheiro não resolve o problema de ninguém. Por quê? Para quem não sabe gerenciar dinheiro, dinheiro é um problema. Não é a solução. Então, eu queria muito que deixar uma mensagem para vocês aqui agora, que mais importante de quanto vocês têm na conta, ou de quanto vocês acham que precisam, mais importante que isso é o que você se torna. Porque às vezes você quer ter uma grande empresa, mas o teu CPF é fraquinho. Você não sabe o que precisa saber. E outra coisa, se tem alguém ganhando mais dinheiro que você, jovem, é que ele sabe alguma coisa que você não sabe ainda. É só isso. Porque o mercado hoje está aí. As commodities estão aí. Então, como que você vai se diferenciar? Antigamente era o segredo da informação, mas hoje, cara, está tudo aí. Tudo que tu quiser saber está aí. Pega as informações que eu coloquei aqui, coloca aí na internet, você vai ver. Tá tudo que eu estou falando está explicado lá. Existem milhões de informações. Então, se tem alguém que está ganhando mais dinheiro que você, que ele está fazendo o que você não está fazendo. Ele está buscando um conhecimento que você ainda não tem. Legal. O João mandou aqui para gente. Como melhorar a gestão de equipe? Eita, João, posso tomar uma Kaiser antes? Essa é muito boa, João, muito boa. João, gestão da equipe, como melhorar? Vou pensar em performance, né, João? Melhorar a gestão para melhorar a performance. Fala comigo, João, é isso? Como é que eu melhoro a gestão da equipe para uma performance melhor? Seria esse o objetivo? Como fazer isso? Como aumentar a performance da equipe? Fazer uma gestão com mais clareza? Eu vou responder isso. Se não for, tu me sinaliza aqui, tá? Tu me ajuda a responder com clareza essa pergunta sua. Mas eu vou entender que o João perguntou. Cara, como melhorar a gestão da minha equipe? Performance, perfeito. Então, como a minha gestão melhora a performance da minha equipe? João, eu tenho uma estratégia que eu uso aqui para gestão, que a primeira coisa é ter um propósito claro, João. Eu preciso que a empresa tenha um propósito muito claro. Porque ter um propósito claro é o caminho, a direção que você vai dar para o time. E é a forma que você vende a sua empresa para o seu time. Porque o teu time chama-se cliente interno. Aquelas pessoas precisam comprar a ideia de estar com você, de trabalhar com você, de trabalhar na sua equipe. Então a primeira coisa você tem que ter uma clareza muito grande de o que é essa empresa, o que ela faz, para quem ela faz e para onde ela vai. Aí depois tem que ter uma clareza muito grande do que eles vão fazer. Às vezes eu percebo que a gestão fica complicada porque não está claro o que a pessoa precisa fazer. Ah, não, mas eu sempre fiz. Qual é o desafio do empresário, João? É que assim, para mim isso é tão simples, mas o teu colaborador, ele muitas vezes não sabe. O simples para ele é um absurdo. O simples para ele não é palpável. O simples para ele é algo que é um grande desafio. E é desesperador isso, né? Às vezes eu quero. Cara, às vezes tão louco. Eu vou lá, desenho, falo para a equipe fazer, a equipe não faz. Dá vontade de fazer o quê? De pular, né? De voar.
Fala, bonito. Que susto, hein, cara? Que você me deu. Ah, amigo entrou aqui. Enfim, tomei um susto. Tá indo embora, irmão? Tamo junto, tá? Vai com Deus. Se cuida, irmão. Ai, que susto. Mas beleza, tá tudo bem. Eu vivo. Então, assim, onde é que eu estava? Falando da performance de equipe, né? Então, quando você acha que está claro, mas não está. Então, a primeira dica que eu daria, põe por escrito o que ele precisa fazer e manda ele ler para você e dizer, entendeu? Agora me explica o que você tem que fazer. Depois que você perceber que está claro, clareza total para ele, você vai perguntar, você vai ajudar ele a entender os porquês. Como assim, André? Por que isso é importante para ele, João? Por que isso é importante para a empresa dele? O que ele faz é importante para o mundo, para o Brasil, para a economia? Mas, André, o cara só atende telefone. Mas você precisa encontrar o porquê de atender aquele telefone importante. Porque senão ele acaba não entendendo que aquela tarefa que ele precisa fazer faz parte de uma engrenagem muito maior. Porque entender de propósito é entender que a empresa é algo muito maior que aquela tarefa e que aquele indivíduo. O Grupo Belfort hoje não é mais o André. Não. O André é só parte de uma engrenagem imensa de pessoas incríveis que estão lá dentro fazendo um trabalho incrível. Então o André hoje ele é somente uma parte do Grupo Belfort. Há uma engrenagem muito maior do que eu, há algo muito mais importante do que eu lá dentro hoje. Atendemos mais de 240 empresas no país, é algo muito sério que acontece lá dentro. O André é só uma parte disso. Então, o que cada um deles fazem lá dentro, João, é algo precioso, é algo caro. Então, peraí, se eles não entenderem o porquê disso, quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa fala, colocar água no copo não é importante não. Deixa faltar, igual vai faltar daqui a pouquinho aqui. Minha garganta começa a secar. Então, coisas simples trazem consequências desastrosas. Esquece de atender um telefone, de retornar para um lead. Isso é complicadíssimo. Isso é complicadíssimo, tá? Então vamos lá. Outra dica, que eu disse clareza, os porquês é estrutura, dê estrutura. Às vezes, João, a performance da equipe tá porque a equipe não tem uma estrutura bacana para desenvolver. Tamires, já vou te responder. Então, assim, ela não tem uma estrutura bacana. Às vezes está faltando um computador legal, está faltando um telefone legal, sei lá, está faltando uma enxada legal. E aí você não tem estrutura, a performance fica baixa. Quarto, você bem raso agora, é uma gestão, melhor, treinamento das habilidades específicas. Cada setor, João, eu entendo, e cada coisa que as pessoas fazem precisa de um treinamento específico. Às vezes a gente fica generalizando o treinamento e não faz o treinamento específico. E treinamento, não só motivacional, mas treinamento ali, ó, com checklist da atividade. Isso ajuda muito. E o último, né, seria uma quinta dica, é gerenciamento de performance. Como assim, André? Vai lá e revisa cada um desses pontos. Como é que está o propósito? Está claro para ele? Os porquês estão claros? A estrutura está funcionando? E vem cá, a habilidade que ele precisa ter, ele tem? E você vai lá, cara, nesse trabalho. É como se você rodasse esses 5 pratos. Volta no primeiro, roda de novo. E aí, performance é isso. É um treinamento diário. E uma dica, João, se apaixone pelo jogo. Se apaixone pelo jogo, porque esse jogo não para. Equipe não para nunca. Bom, espero que tenha feito sentido, João. Se fez sentido, bota assim, bota o coraçãozinho aí pra gente. Diz aí, tá pago, porque... eu queria dizer isso. Toda vez que eu trouxer aqui uma resposta que você achar que foi legal, que foi bacana, escreve aqui, tá pago, tá bom? E manda coraçãozinho, porque o Instagram ele entende que tá bacana o que tá acontecendo aqui e mostra para mais pessoas. Vamos lá. Sou terceirizador de mão de obra para construção na parte elétrica industrial. A modalidade lucro real ou presumido? Perfeito. Também eu te faria uma série de outras perguntas. Porque, olha só, lucro real ou presumido? Há algumas diferenças no lucro real e no lucro presumido. Eu precisaria entender algumas coisas aí. Eu precisaria entender, por exemplo, como é que essa mão de obra é empregada, para quem você emprega, qual a margem de lucro que fica ali. Quer ver? Eu vou te dar uma diferença bacana para você entender do lucro real e do lucro presumido. Deixa eu te explicar isso. Vai tentar te iluminar aí, que essa pergunta é bem complexa lá. Eu precisaria te fazer muitas perguntas para te responder isso. Mas vamos tentar criar uma clareza aqui. Imagina o seguinte, ó. Vou pegar só o lucro como um fator de decisão, para te ajudar a pensar aí. André, quando que eu escolho presumido ou lucro real? Vamos pegar uma empresa de serviços. Uma empresa de serviços, ela vai ter no lucro presumido algumas alíquotas. Pensa assim, ó, você pega ali o IR e CSLL, eles vão ter uma presunção. Presumido é isso, ele vai presumir o lucro. Bota aqui 32%. Então, tu faturou R$1 milhão no mês, tu vai ter de presunção de lucro 320 mil. Vamos fazer conta para te ajudar. Peraí. Vamos lá, deixa eu pegar meu caderninho. Ó, empresa faturou 100 mil. Vou facilitar aqui para ficar simples, tá? Faturou 100 mil. Como é que é o teu nome? Tamires.
A empresa faturou 100 mil, Tamires. Legal. Várias coisas acontecem. No lucro presumido, IR e CSLL, elas vão ter uma base de cálculo definida. Ou seja, eles entendem que o teu lucro é 32%. Então eu vou tributar 32 mil. Lembrando que o faturamento declarado aqui, 100 mil, tá? Só para facilitar. 32 mil. Beleza. Só que agora eu vou ter PIS e COFINS. As alíquotas eu não sei se eu vou lembrar de cabeça não, mas tá bom. Eu vou botar no redondo aqui. A alíquota, uma acho que é 3,6% e 0,68%. Eu acho que é isso. Só que eu quero te dizer que assim, é meio absurda a diferença para o lucro real, tá? O INSS patronal não muda, que tu vai gastar junto dos S aí 25% da tua folha. Tu trabalha com terceirização, né? Então terceirizações para você é bem importante. Tá. 25% da folha, beleza. Legal. Vou botar aqui uma interrogação para você, desoneração, cabe ou não, tá? Não sei qual é a atividade aí, tu falou em construção da parte elétrica industrial. Pô, não sei se desoneração cabe aí. Mas fica uma interrogação, desoneração ou não. Desoneração ou não, tá. Legal. Bom, 25% aqui. Então vamos pegar IR, CSLL, PIS e COFINS. O ISS também é a mesma coisa, não muda, média 5%, tá? ISS não muda, 5%. A grande diferença aí vai estar no PIS e COFINS e na IR e CSLL. Por quê? No lucro presumido, você vai tributar 32%. Estou chutando aqui, tá? 32 mil. E no lucro real, André, quanto você vai tributar? Depende. Depende da tua despesa. Quanto você tem de despesa? Que tipo de despesa você tem? Ela é dedutível ou não de IR? Pode ser que você fature 100 mil, Tamires, e tribute 0% de IR e CSLL. Pode ser que você fature 100 mil e tribute 50 mil. Então, o que eu preciso analisar? Não só o teu faturamento, mas quais são as despesas que você tem. E eu faço uma análise das despesas dedutíveis ou não disso. E aí, o PIS e COFINS é a mesma coisa. PIS e COFINS, quando você vai para o lucro real, você não paga mais 3 e 0,8%. Você vai pagar, acho que é 7 e pouco em 1. Sei que dá 9%. É quase, bota aí, quase 10%. Tá? Estou sendo grosseiro aqui para não perder tanto tempo também nessa coisa, para ficar uma coisa mais didática aqui. Mas espera aí, é quase 3 vezes mais PIS e COFINS, mas calma. Agora eu também posso ter uma dedução da base de cálculo de PIS e COFINS. Eu vou ter que analisar se a tua despesa é uma despesa boa para PIS e COFINS. Então perceba, eu vou precisar de algumas análises, né? Você me trouxe a informação o setor que você faz, que é a mão de obra para a construção civil. André, real ou presumido? O que vai te responder isso vai ser justamente todas essas questões de despesa, de como é que é a despesa, como é que é feito isso no lucro, para quem... importante, sabe? Para quem você presta serviço também. Né? É legal você ter essa característica, se tem retenção de nota ou não. E aí o legal é que dependendo do faturamento, aquilo que eu falei no exemplo lá atrás, não sei se você estava no início da live, vai ficar gravado, depois você volta lá, que é quando você está na desoneração da folha, você sai desses 25%, que sai da cabeça da folha, e você vai para 4,5% sobre o valor do faturamento. Então, se nesse faturamento de 4 mil, imagina que tua folha fosse 60 mil, vou fazer aqui rapidinho o cálculo, 70 mil de folha, 25% aqui, vai dar uns 20 mil, legal. Agora, 100 mil de faturamento, 4,5%, você sai de 20 mil para 4,5 mil reais. Então, você sai de 20 para 5 mil reais por mês. Uma economia em média de 15 mil por mês, estamos falando de quase 200 mil por ano. Tá? Então, é bem legal você fazer esses testes aí. E como é terceirização, talvez é legal você também testar o regime de caixa e competência, para você ver como é que está esse fluxo de gestão de caixa, para ver o quanto isso pode ajudar você. Tá legal? E às vezes tem mais de uma empresa também dentro desse jogo, né? Uma no lucro real, uma no lucro presumido, respeitando ali as regras dentro dessa cadeia de operação, para que você possa compreender com clareza qual o melhor cenário. Só que não sei se eu te confundi mais do que ou te esclareci, porque eu sei que de fato não é simples essa pergunta e eu acabo não conseguindo talvez te trazer a clareza que eu gostaria de trazer em uma live tão curta como essa. Tá legal? Mas caso isso não tenha ficado tão claro, eu tenho o maior prazer de conversar com você e esclarecer isso para você. Legal? Bom, eu tenho um MEI, vou continuar aqui, pessoal. Eu tenho um MEI que foi desenquadrado. E agora o que eu faço? Beleza. Calma, pessoal. O MEI, quando ele é desenquadrado, ele não te causa tantos problemas assim. Te traz alguns desafios. Por que traz desafios? Porque agora você vai precisar de alguns cuidados que o MEI
Ajudou, tá pago. Obrigado, Tamires. Legal. Opa, legal. Tá pago. Muito bom, muito bom. Então façam como a Tamires. Faz a pergunta, se ficar legal a resposta, você põe ali, tá pago. Que bom falar com você. Legal mesmo. Bom, fico feliz de poder ajudar. Mas onde é que eu estava? Tamires até me emocionou aqui, que eu até perdi o raciocínio. Eu estava falando, não lembro o que eu estava falando. Respondendo aqui sobre o MEI. Quando você desenquadra do MEI, agora a tua empresa ela passa a ser uma LTDA. E normalmente ela já entra direto no Simples Nacional, mas cuidado, você pode também estar no lucro presumido. Agora, você vai precisar fazer algumas declarações mensais que você não fazia. Mas calma, que a sua tributação ela não fica tão mais cara, porque ela vai depender do seu faturamento. Se você fatura zero, tributação zero. E aí, é claro, se você agora não é mais MEI, é LTDA, você pode voltar a ser MEI, dependendo do motivo que te excluiu, tá? Você pode voltar a ser MEI, mas você também pode agora jogar outro jogo, se preparar para os desafios de uma LTDA e também para as oportunidades que uma LTDA traz. Tá legal? Bom, sou MEI, e agora começou a galera do MEI, né? Tem um funcionário, posso contratar outro? Por enquanto não. Tem um projeto aí, né, pessoal, que está tramitando de aumentar o limite do Simples, aumentar o limite do MEI, e o MEI vai poder ter mais de um funcionário, mas por enquanto só pode um. A não ser que isso mudou, gente. Mudou? Só se mudou de ontem para hoje e eu não olhei. Mas até a última informação que eu tenho, a última atualização, não pode. O MEI só pode ter um funcionário e você precisa ter esse funcionário registrado, com todos os direitos, tudo direitinho. Tá legal? Bom, mas se você já está aí, nesse momento, precisando de mais um funcionário, que bom. Está na hora de pensar numa LTDA, de pensar numa outra estrutura. Tá bom? E eu costumo dizer o seguinte, pessoal, funcionário é um luxo, tá? Ter colaborador é um luxo. Se prepare para tê-lo. Senão é melhor não ter. Exatamente isso. É um luxo. Por quê, André? Que isso? Não, é claro. Se for para ter colaborador, gente, que nós possamos saber atendê-los com excelência, cuidar deles de verdade, sabe? Garantir tudo que são os direitos mínimos, né, que a lei garante a eles. Porque, enfim, então coloca como sócio. Se é para sofrer com você, coloca como sócio, faz de uma outra forma. Mas é para ter colaborador, é para ser um funcionário dentro da sua empresa? Trabalha sozinho. Não dá para trabalhar sozinho. Então, pô, se estrutura para ter um funcionário, para tratar bem aí. Porque o problema colaborador não é bom quando ele está trabalhando com você, não é bom ter problema e também não é bom quando ele vai embora. Não é bom ter problema. Se você tiver tudo certo e ele for louco de querer te enfrentar, é marretada na cabeça, né? Quer dizer, é literal, tá, pessoal? Tá gravando, pelo amor de Deus. Quando eu falo marretada na cabeça, é um sentido literal, não é literal, tá? É um sentido figurativo, assim, né? Porque se você fez tudo certinho com a empresa, com ele quando entrou, ficou lá, é uma briga de martelo com a taxinha, não tem briga, não tem discussão. Tá ali tudo registrado, tudo bonitinho. Então, você não vai ter problema nem quando ele estava lá dentro, porque você fez tudo certo, não vai ter problema depois que ele sair. Não vai. Porque se ele vir, você está protegido ali pelo seu próprio comportamento, pela sua própria estrutura. Então, essa profissionalização das relações de trabalho são fundamentais para quem quer fazer um negócio crescer, para quem quer, de fato, ter uma estrutura empresarial de porte, né? Para tu começar a ganhar dinheiro de verdade. A verdade é essa. Você só começa a ganhar dinheiro de verdade quando você vira profissional, porra. Quando tu fica batendo cabeça com uma dor aí, na operação toda enrolada, você não ganha dinheiro. Você acha que está ganhando dinheiro, mas você não ganha dinheiro. Eu estou dizendo a alguém aqui, gente, eu trabalhava. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu tinha um laboratório. Não vou contar isso. Tá, eu vou contar. Eu tinha um laboratório de prótese, tá? Eu trabalhava igual um... Nossa, mas gente, eu trabalhava muito. Mas, André, você começou 7 horas da manhã, são 8 horas, você está no mínimo 13 horas trabalhando direto, você não parou nem para o almoço, você almoçou e voltou e tal. Você está dizendo que você não trabalha tanto hoje? Não. Eu trabalho... Hoje eu vivo muito intensamente o meu propósito, mas, cara, aquilo era loucura o que eu fazia. Chegava a trabalhar 20 horas por dia, trabalhava muito, e não ganhava dinheiro. Não. Eu vou te dizer que muitas vezes o dinheiro que você ganha não tem muito a ver com a tua operação. Tem a ver com o nível de jogo que você joga. E você só vai ver isso quando você começar a se preparar. Isso não são os seus olhos que vão te mostrar. E uma coisa que eu tenho aprendido, pessoal, deixa eu revelar uma coisa com vocês. Eu tenho aprendido uma coisa que tem sido muito importante para mim, muito mesmo. Eu tenho aprendido que o jogo de verdade, o jogo que a gente joga de verdade, é o jogo que a gente aprende a jogar dentro da nossa própria empresa. Eu sei que vocês buscam, às vezes, na mentoria, respostas, buscam no guru, buscam, sabe, uma série de outras coisas. Às vezes você busca mil possibilidades. Mas, cara, a verdade é que as respostas estão dentro de você, dentro da sua empresa. Ninguém conhece a sua empresa mais do que você. Só que você só precisa das perguntas certas. E precisa também da energia que às vezes falta, né, para um negócio. Você às vezes desanima, né?
E às vezes você está pertinho ali do ouro, pertinho do, sabe, de chegar no tesouro, mas aí você abandona aquilo e é um grande desafio, é um grande desafio. Eu fico muito feliz, né, quando eu encontro empresas que estão buscando crescer, estão buscando estrutura, e elas podem contar com a gente, podem contar com esse bate-papo, podem contar aqui com essa experiência que a gente vem vivenciando, né, o fato de ser advogado, ter atuado e atuar ainda em área trabalhista, área empresarial, agora na área tributária e financeira, me dá uma base muito legal de poder ajudar nisso, né, poder ajudar dentro dessa estrutura. E mais do que isso, ser empresário também, né? Viver a dor ali do empresário, viver a dor de ter um colaborador que não faz o que combina com você, viver a dor de um cliente que te pede tudo, quer tudo de você e não tem o compromisso com você. A dor de ser empresário, de não querer ir trabalhar. Cara, é a dor de você querer ficar em casa, né? Hoje chegou lá, a cama nova já queria estar em casa deitado, mas espera aí, tem que fazer o que tem que ser feito. E ser empresário é conseguir viver a dor da disciplina. Que isso, André? Qual é a dor da disciplina? A dor da disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não quer fazer. E entender que a grande liberdade está em fazer aquilo que tem que ser feito. A pessoa que faz o que quer, ela não está livre, pessoal. E a gente se engana, né? A liberdade não está em fazer o que você quer. Até porque o que o corpo quer? Comer e dormir e outras coisas mais. Mas, enfim, o que o corpo quer muitas vezes é isso. E o nosso corpo, ele responde muito o nosso estímulo, a nossa intervenção. Estou aqui 1h16 com vocês, né? E o ápice desse momento é quando vocês fazem pergunta. O ápice desse momento é quando vocês me desafiam aqui ao vivo, né, e tal. Porque é quando eu tenho que buscar recursos, né, para poder atender o que vocês pedem, atender a um pedido de vocês. Mas se você aprender a lidar com o seu próprio corpo, aprender a lidar com a sua própria história, você vai ver que a sua empresa é um reflexo de você. E não dá para ter um CNPJ foda, um CNPJ que faz dinheiro com um CPF fraco. Não dá. A sua empresa vai ser o reflexo da sua gestão. A sua empresa, ela vai ser o reflexo da sua própria vida. E é necessário profissionalizar-se. É necessário cuidar. É necessário que você, que é empresário, entenda que a sua empresa precisa dos seus cuidados. Ah, eu vou contratar fulano, eu vou contratar ciclano. Gente, não, calma. Para de achar que a solução está fora de você. Isso é uma cultura que foi empregada, né, até no tipo de religião que foi doutrinado no nosso país, que Deus é que resolve tudo e o diabo que atrapalha tudo. Não, não. Eu gosto muito da teologia onde Jesus, no meu caso, ele é o centro de tudo e ele diz para mim, meu filho, seja um milagre. Você quer saúde melhor? Se alimente melhor, faça atividade física, sabe? Eu acredito nessa oração que, ó, eu vou fazer tudo por você, tudo, só não vou fazer a sua parte. O meu diálogo com Deus é isso. Ó, André, fica tranquilo, eu vou fazer tudo por você, meu filho. Tudo. Se eu preciso descer aos céus, ressuscitar mortos, farei tudo por você. Tenha fé, tenha fé. Só tem uma coisa que eu não vou fazer por você. Ele falou, Senhor, mas qual? A sua parte. Essa, não. Essa você tem que fazer. Essa é contigo. Essa você segura aí, sabe? Então, quando eu acordo de manhã e preciso estar aqui na live disponível para vocês e tal, eu percebo que essa é a minha parte, sabe? Eu preciso trazer minha contribuição para o mundo. E aí, esse é o jogo. E aí, esse é o jogo. Grande, Thiago. Thiago na área aí. Quanto tempo, Thiago? A gente não se fala aí, irmão. Estamos por aqui. E aí, esse é o jogo, porque você começa a perceber que quando você faz, a vida começa a devolver, começa a vir de volta. Então, para a gente poder fechar, eu quero deixar essa dica para você. Profissionalize a sua gestão. Profissionalize o que você faz dentro da sua empresa. Tá? E seja um profissional naquilo que você tem que ser profissional. Você não vai ter resultados expressivos enquanto você for amador naquilo que você deveria dominar. Ah, André, mas eu não sou contador. Para com isso. Ah, eu não sou advogado. Para com isso, cara. Você tem que entender de contrato dentro da sua empresa. Você tem que ler o dissídio da sua empresa. Você tem que saber como é que é esse tributo, qual o percentual, como é que eu faço para reduzir. Tem que saber conferir o trabalho do seu contador. Sabe conferir o trabalho do seu contador? Te dá uma dica aqui. Certidão fiscal. Pede seu contador mensalmente uma certidão fiscal e analisa lá, ó. Se tiver omissão de declaração, você vai saber. Se tiver imposto que não for pago, você vai saber. Você tem que aprender a conferir o trabalho das pessoas que trabalham para você. Tem que aprender a conferir o trabalho do seu advogado, do seu funcionário. Tem que aprender a conferir o que o seu fornecedor te entrega. Conferir se o seu financeiro pagou ou não as contas. Você tem que aprender a delegar e não a delargar. Confiar e não a delargar. Cuidar e não delargar. O que é delargar, André? É delegar e achar que os outros que vai resolver. Não. Não. Até que você monte um time foda de pessoas que já sabem o que tem que fazer, que façam independente de você, você vai ter que delegar
e cuidar, delegar e cuidar. E até depois que você já encontrar pessoas incríveis, que o time estiver funcionando lá, como o Jorge Paulo Lemann hoje, né, a galera aí, os grandes players que tem lá o seu time, vira e mexe, ele tem que se encontrar com essas pessoas. Vira e mexe, eles têm que voltar lá ao primeiro amor. Eu, na minha empresa, né, hoje 14, 15 colaboradores, 16, 17, 18 indiretamente. A gente, 18, são 18. Eu tenho que vir e mexe, me reunir com eles, conversar com eles, revisar de novo aquilo que foi colocado, aquilo que foi feito. Mas é com essa certeza, né, de fazer o que tem que ser feito, que a gente vai tendo paz e os resultados começam a acompanhar a gente, né? Então é muito legal a gente perceber que existe um modelo que dá certo. E tem uma coisa, pessoal, eu percebo que as empresas que dão certo são muito parecidas. Tua história diz isso, né? As famílias felizes são muito parecidas. E as famílias infelizes, cada uma é infeliz na sua própria subjetividade, na sua forma criativa e inovadora de ser infeliz, de criar problema. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. 1h20 aqui de live. Nossa, achei que seria só alguns minutos. Eu botei aqui uma folhinha para falar com vocês e que bom que vocês enriqueceram esse nosso encontro, trazendo perguntas, participando. Obrigado pela participação, obrigado por esse carinho de estar com vocês. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma excelente noite, se cuidem, tá bom? Tô por aqui, chama a gente no direct, chama a gente aí se você precisar de alguma coisa. Tá legal? Valeu!